10h33, Manhã Diversa de volta para você. Ao longo da vida, nós vivemos experiências, criamos laços, contamos e construímos histórias. Tudo isso faz parte do que nos forma enquanto indivíduos. Mas será que é só isso? Você já parou para pensar no verdadeiro significado do eu? Pode parecer um assunto muito profundo e complicado, mas entender os diversos aspectos do que nos forma é um passo fundamental para o autoconhecimento. E é por isso que a gente convidou o psicanalista José Andrade Nogueira para conversar com a gente. Bom dia, José. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. E para a gente começar o bate-papo, vamos conversar assim, começar a nossa conversa falando nessa busca pelo eu. Quão importante é ter acompanhado de nós uma presença de um profissional qualificado? Verdade. O eu é uma situação bem complicada, né? A gente, quando fala do eu, a gente simplesmente não está falando de si mesmo como a gente pensa, né? Bater no peito e dizer eu tenho, eu faço. Não. A gente, quando fala do eu, a gente está falando de uma pequena partícula da psique, e a gente está falando também de identificação, a gente está falando de identidade, que são processos naturais que ocorrem no nosso aparelho psíquico e que, de alguma forma, resulta, né, no nosso comportamento no dia a dia. E além da importância de procurar um profissional qualificado, né, para a gente poder ter, né, esse acompanhamento, é importante também você estar aberto para escuta qualificada, né? Tá aberto a ouvir o que esse profissional qualificado tem a dizer, não adianta nada ir até ele. E aí, qual que é a importância disso, né? De ter essa humildade, essa disposição de escutar o que o profissional tem a dizer para você também. Isso. A escuta, né, como a própria como expressão ela vai trazer para nós, escutar e ouvir é um pouco diferente, porque ouvir é ceder o aparelho auricular, apenas isso. Escutar é ceder o aparelho auricular e processar o que o paciente está dizendo, né? Propriamente dito. E quando nós falamos de escuta qualificada, a gente está falando também de epistemologia, a gente está falando de ciência, a gente está falando de toda uma preparação que existe em torno, né, dessa escuta, para que a gente possa atender perfeitamente os nossos pacientes e entender realmente o que eles querem nos dizer. E na psicanálise propriamente dita, né, a gente procura muito estar atento àquilo que não está consciente, aquilo que é dito inconscientemente. Por exemplo, eu tive uma paciente no consultório, né, em que ela negava a existência da mãe. O tempo todo ela negava a mãe, ela não aceitava, não admitia a mãe. E num certo dia ela disse, olha, eu sou parte integrante de uma determinada igreja e lá eu tenho uma missionária que é a minha segunda mãe. Eu disse para ela, como é? Ela disse, a missionária é a minha segunda mãe. Aí eu perguntei para ela, e onde está a primeira? Né? Então ela começou a chorar ali no set, ela começou a se emocionar, por quê? Porque a gente pega exatamente essa coisa nas entrelinhas, né? Aquilo que é manifestado através do inconsciente e que é dito através das palavras, né? Então ela declarou ali com as suas palavras de forma inconsciente que ela considerava a primeira mãe, é a mãe dela, né? É muito interessante. José, você colocou agora essa questão epistemológica, né, do percurso nessa busca pelo eu, mas o que muito se diz no dia a dia é, você tem que olhar para si, aquelas frases prontas, né? Você acredita que frases desse gênero, frases prontas, você tem que olhar para si, mas colocadas de um jeito completamente infundado, isso acaba atrapalhando o percurso de autodescoberta e autoconhecimento? Com certeza. Olha, olhar para si não é uma tarefa fácil, como vocês mesmas disseram no início do programa, né? Olhar para si é bem complicado e a ajuda de um profissional, a ajuda de um psicoterapeuta consolida muito esse olhar, sabe? Porque quando a gente fala, por exemplo, de olhar para si, a gente fala de processos muito melindrosos na nossa cabeça,
no nosso aparelho psíquico. A gente está falando de processos de identificação, como, por exemplo, aí vou fazer uma citação aqui do psicanalista contemporâneo, filósofo, Daniel Omar Pérez, né? No processo de identificação, você tem uma máxima que é o seguinte: eu posso porque ele não pode, e eu não posso porque ele pode. Então, automaticamente, esses encontros, essas coisas do tipo identificatórias, elas só podem ser feitas através de um processo analítico, né? É claro que existe, sim, um processo de autoconhecimento, quando, por exemplo, você pratica meditação, você está fazendo uma caminhada, de repente você está fazendo reflexões a respeito de você mesmo, enfim. Mas a melhor alternativa de autoconhecimento é através de um processo analítico. A gente tem aí, por exemplo, aí, a Sandy, né, da famosa Sandy, da Sandy Júnior, né, ela declarando, por exemplo, a importância da análise para a vida dela e que ela não abre mão de jeito nenhum, porque através da análise ela faz muitas descobertas a respeito de si mesma, né? Isso também nós temos aí também a Dercy Gonçalves, que entrevista aí para o Jô Soares, ela vai dizer que o processo de autoconhecimento numa análise é muito avançado, né? Então a análise é extremamente importante. É interessante também desconstruir aquele tabu de que a análise foi feita para pessoas doentes, que portam algum sofrimento mental. Não necessariamente, de maneira nenhuma. Uma pessoa normal deve fazer análise. É muito importante, é fundamental, condição sine qua non para a gente poder realmente entender a nossa identidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o eu. Porque o eu é uma palavra que a gente usa o dia inteiro, né? Fala, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O eu, meus palavras que a gente mais usa. Mas vamos entender realmente o que significa o eu para a psicanálise. Mariana, você fez uma pergunta fantástica, né? O que é o eu, né? O eu, ele é agigantado. O eu, vamos dizer assim, numa primeira observação a respeito do eu, vamos pegar aí o médico austríaco e autor da psicanálise, o Sigmund Freud. O Freud ele vai trazer o eu como a instância psíquica, uma instância, uma parte do aparelho psíquico, né? Que compõe o aparelho psíquico. Essa parte que compõe o aparelho psíquico, ela é responsável pela realidade, por nos manter a par da realidade, né? Então, quando nós falamos do eu, nós estamos falando de uma parte integrante do aparelho psíquico, mas a gente está falando também do eu ideal e do ideal do eu, que são formas, vamos dizer assim, psicopatológicas que existem dentro do próprio eu, se manifestam dentro do próprio eu e que podem trazer uma confusão danada no comportamento de uma pessoa. A não compreensão do eu, esse não esclarecimento, ele pode desencadear doenças como a depressão? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala como reiterando aqui, quando a gente fala do eu, e eu disse sobre por exemplo, o eu ideal, a gente tem muito aí isso aí impregnado na sociedade. Vou dar um exemplo, tá? O ideal do eu, ele está, como diz o David Zimmerman, médico psicanalista e médico, psiquiatra e psicanalista contemporâneo, né? Esse eu ideal, ele está muito relacionado com a expressão eu sou, eu posso, eu tenho, né? Então, há uma exigência muito, muito grande daquilo que vem de fora para dentro
e acaba interferindo no comportamento da pessoa adulta, causando sofrimento, ansiedade, depressão e outros tipos de situações extremamente desconfortáveis. E um exemplo disso, por exemplo, é o número de literaturas que se tem por aí, por exemplo, que vieram dos Estados Unidos, escritores norte-americanos, e trazem suas experiências e tentam compartilhar essas experiências nos livros, fazendo com que a pessoa seja completamente envolvida por aquelas experiências, acreditando que ela possa ter as mesmas experiências. Isso é muito negativo, isso é muito prejudicial. E aí, nessa história toda aí, né, nessa nossa formação humana, a gente lida com o sujeito, né, com nós mesmos, aquilo, o subjetivo, e o mundo fora também, né, que é o mundo objetivo. E aí esses dois mundos entram em conflito, se misturam, e a gente tem que lidar com isso ao longo da nossa vida toda. Como que a gente faz para conquistar recursos, né, emocionais, para que não haja esse choque entre esses mundos, ou que a gente possa usar isso de forma proveitosa? Olha, Mariana, realmente você falou de algo muito importante. O mundo subjetivo e o mundo objetivo. Na filosofia, por exemplo, na definição da filosofia, o mundo subjetivo, para quem está nos acompanhando aí e não entende um pouco sobre essas questões, eu vou esclarecer isso aqui agora. O mundo subjetivo é tudo aquilo que está dentro de nós, e o mundo objetivo é tudo aquilo que está fora de nós. O objeto pode ser um objeto inanimado ou pode ser um objeto animado, um objeto que possui alma, que possui anima. E, por exemplo, o objeto do amor, o objeto do desejo, o objeto do ódio, né? Pode ser uma pessoa, né? Então, quando nós falamos de objetividade e subjetividade na psicanálise, elas se encontram, tá? Elas não se definem por fora, de uma forma desassociada. Elas se associam, elas se vinculam e elas se entrelaçam, tá? Por quê? Como assim? É muito comum que as pessoas elas absorvam, né, a opinião que vem de fora. É importante ouvir a opinião dos outros, claro, tanto para a psicologia quanto para a psicanálise, a gente só tem noção de quem nós somos através do outro. O outro nos dá a referência de que somos pessoas diferentes umas das outras. Não é verdade? Eu só tenho conhecimento de quem eu sou, através da outra pessoa. Sem ela, seria impossível que eu conseguisse construir uma identidade, né? Mas, às vezes, essa mistura, ela se torna prejudicial. E como que a gente pode fazer para poder resolver esse tipo de conflito? Primeiro, é ter uma boa noção de quem nós somos. E essa boa noção, ela, reitero, ela vai partir, sim, do processo de análise. É muito importante, não há sombra de dúvidas de que uma pessoa que faz análise, ela tem uma capacidade muito maior de se haver com as suas demandas internas e também com as demandas externas, né? Você conhecer um pouco sobre si mesmo, um pouco sobre os outros. Nós temos aí várias teorias a respeito da personalidade, por exemplo. Vamos citar aí Hipócrates, né, o pai da medicina. Hipócrates tem uma teoria muito interessante, que é a teoria dos 4 temperamentos. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, a gente não tem como a gente falar sobre isso aqui, mas a gente pode abordar sobre esse assunto numa outra oportunidade. Mas a teoria de Hipócrates, resumidamente falando, vai dizer que cada pessoa ela corresponde a determinados elementos que circulam no seu organismo. Então, daí a gente consegue ter uma noção de que há pessoas diferentes e que elas lidam com a vida de maneiras diferentes. Há pessoas que são mais reservadas, há pessoas que são mais expansivas, há pessoas que são mais comunicativas, há pessoas que são mais
melancólicas, inclusive é uma confusão danada, as pessoas confundem muito melancolia com bipolaridade. É um perigo isso. Por isso, eu reitero, falar com o psicanalista, com o terapeuta, é condição imprescindível para o autoconhecimento. Já estamos de volta para continuar o nosso bate-papo com o psicanalista José Andrade Nogueira sobre o eu, para a gente entender melhor os vários elementos que nos formam como indivíduos. Então, bom dia, José, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigado eu pela confiança, pelo carinho. Vamos falar agora do ego, né? Porque o ego é essa palavra muito citada, né? Ela tem até, de certa forma, uma conotação pejorativa no nosso dia a dia, quando a gente usa essa palavra, mas ela também é muito pouco analisada por nós, né? No nosso dia a dia. Vamos entender, então, agora o significado da palavra ego para a psicanálise. Ok. A palavra ego, ela vem da mesma expressão do eu, na verdade, né? O ego, ele tem a ver com aquilo que nós somos, em essência, consciente, né? A primeira instância. Na definição aí dos dicionários de filosofia e da psicologia no passado, era usado como algo que identificava a consciência, o estado consciente. Mas, à medida dos avanços da psicanálise, com os avanços da ciência, o ego passa a se tornar uma parte integrante do aparelho psíquico. Como eu disse para vocês anteriormente, ele é conhecido como o princípio da realidade. Como isso funciona? Bom, para explicar isso, eu vou trazer um pouquinho a informação a respeito das três partes integrantes desse aparelho psíquico. Freud desenvolveu uma teoria, a segunda teoria do aparelho psíquico, em que ele vai dizer que nós nascemos isso. O que é isso? Né? Ou id, né? No português, isso. O que é isso? Isso é aquela pessoa que nasce buscando o prazer, né? E evitando o sofrimento, evitando a angústia, evitando a dor. Né? Logo quando nascemos, a gente já passa por uma angústia absurda que é o nascimento. Por quê? Porque enquanto a gente está vivendo na vida intrauterina, a gente se alimenta confortavelmente, a gente recebe o oxigênio, a gente recebe tudo gratuitamente. Quando a gente sai, a gente já precisa chorar para poder se amamentar, para poder se alimentar, a gente precisa puxar o oxigênio do lado de fora, então requer um esforço muito grande, certo? E nós chamamos essa parte de isso. E logo, à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, surge o ego, ou o eu, que é a noção da realidade. É quando a gente, na procura desenfreada, desencadeada pelo prazer, você começa a se esbarrar em algumas consequências, né? E essas consequências podem promover um pouco de desconforto, uma chinelada da mãe, né? Uma advertência. Então, você começa a perceber que nem tudo que você quer, você deve fazer. Então, o eu, ele é encarregado para trazer essa informação. Olha, a realidade não é assim como você acredita. A realidade, ela traz para você direitos e deveres, né? Então, a criança começa a ter noção dos limites. E aí nesse momento, começa a formação do eu. Quando a criança olha no espelho e percebe que o rosto dela é diferente do rosto da mãe, e a mão dela não é a mesma mão da mãe, existem dois corpos ali sendo projetados de frente para ela. Então, ela começa a se identificar como eu. Então, o eu, basicamente, para a psicanálise, é uma instância psíquica responsável pelo princípio da realidade. José, uma não clareza do que se é ou do que se deseja ser pode promover também uma espécie de autossabotagem e gerar ansiedade? Bárbara, com certeza.
tá? Quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos uma dificuldade muito grande de se haver socialmente também, tá? E as coisas se misturam, né? As coisas se misturam. A complexidade de falar sobre esse tema, né, é muito grande, porque, por exemplo, nós temos uma teoria aí da Ana Freud, filha do Freud, que chama a teoria dos mecanismos de defesa do ego, né? Ou seja, o nosso eu, ele se defende o tempo todo. Então, nós temos, por exemplo, aí comportamentos que são comportamentos inconscientes que a gente acaba fazendo e a gente não tem noção daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, somos pessoas que temos uma agressividade muito grande, né? Essa agressividade, ela está latente dentro de mim, mas eu não me vejo como uma pessoa agressiva. Eu não me aceito como uma pessoa agressiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir, por exemplo, uma luta, né, um MMA, alguma coisa do tipo, e vou torcer para que o outro apanhe muito. Por quê? Porque, no fundo, eu gostaria de bater, eu gostaria de promover a violência. Essa violência está dentro de mim, mas eu não me aceito violento. Então, eu vou projetar e eu vou deslocar essa violência no outro. Da mesma maneira, nós temos aí, por exemplo, mães que têm dificuldade de criar os seus filhos e sentem cansaço, muita dificuldade e acabam dizendo assim, eu queria que meu filho morresse. E, de repente, ela se sente extremamente culpada por causa disso. Ela começa a se sentir tão culpada que o ego se defende, trazendo o que nós chamamos de formação reativa. Como isso funciona? Essa formação reativa inverte a realidade para uma outra realidade. Então, o que vai acontecer ali? A mãe, ao invés de, como ela sente muito culpada, ao invés de ter cuidados naturais com o filho, ela passa a exagerar no cuidado. Ela passa a exceder no cuidado, a ponto de que realmente ela perde a sua vida em virtude do seu filho. Ela passa a criar o filho com uma série de condições metódicas que acaba prejudicando essa criança na sua evolução, inclusive na fase adulta. Por quê? Porque houve aí o acionamento de um mecanismo de defesa chamado formação de reação ou formação reativa. E aí, além disso tudo, ainda existem as exigências externas, né, que muitas vezes são desmedidas e acabam gerando sentimentos de culpa, de fracasso, até mesmo de vergonha, por a gente talvez não conseguir sentir que não estamos sendo suficientes ou não estamos cumprindo essas exigências externas, né? Como que a gente lida com isso? As exigências externas é um problema, né? Além da gente ter que lidar com os conflitos dentro da nossa psique, a gente tem que lidar com o conflito de fora também, né? E essa demanda do outro, ela é extremamente complicada. É o que a gente chama aí, no início eu falei a respeito, de ideal do eu, né? É onde há uma expectativa muito grande dos outros sobre nós, né? Lacan, Jacques-Émile Lacan, também foi um psicanalista revolucionário, já no início do século XX. Lacan ele vai chamar a criança, por exemplo, que ainda está no período de gestação, ainda está na vida intrauterina, como sujeito mítico. O que é isso? Sujeito mítico é aquela criança que, desde o ventre da mãe, já tem uma série de idealizações em cima dela. As idealizações do avô, as idealizações do pai, as idealizações da mãe, e por incrível que pareça, isso influencia no desenvolvimento ainda na barriga da mãe. Isso influencia a criança.
E quando ela nasce, aquela coisa, esse menino vai ser um grande atleta de futebol, esse menino vai ser um grande arquiteto, essa menina vai ser uma modelo, né? Essa menina vai ser uma desenhista, enfim, há uma série de demandas em cima dessa criança, e essa criança já vai crescendo, se desenvolvendo na iminência de responder e corresponder a essas exigências, entende? Então, esse peso é muito grande, e nós, adultos, carregamos esse peso até hoje. Por isso, reitero, o processo psicanalítico é condição sine qua non. Sem o processo psicanalítico, é impossível que você possa fazer uma ressignificação de tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, Bárbara, não é isso? Porque eu não sei quem me fez a pergunta, se foi a Mariana, se foi a Bárbara. Foi as duas. Tá tudo certo. Isso. Respondendo a sua pergunta, esse processo, ele principalmente se dá, a capacidade de se haver com isso, principalmente se dá através da análise, através do trabalho terapêutico. É a única maneira realmente saudável e assertiva de se haver com essa demanda. Obrigada, viu? José Andrade Nogueira, psicanalista, mostrando o quanto esse processo psicanalítico na busca pelo eu é fundamental, porque quando somos boas companhias para nós mesmos, a tendência é a gente ser uma boa companhia para todo mundo. Então, obrigada, viu, pela sua presença, José. Obrigado, eu.